Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 8 de outubro, dia do nascituro. Dizemos sim à vida desde a concepção até a morte natural. No Brasil todo nós estamos tendo passeatas aí, marchas pela vida e pela família, e louvado seja Deus, não podemos baixar a guarda somente porque o STF, o ministro Barroso, dizer que não quer pautar mais o ceifamento dos nascituros. Isso daí, meus irmãos, é só uma cortina de fumaça. Assim que os movimentos pró-vida derem, vamos dizer assim, baixarem um pouquinho a guarda, eles voltam com toda a volúpia nesse assunto. Então é muito importante que nós estejamos preparados. Pois bem, a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, do 33 até o 43. Naquele tempo disse Jesus aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha aos outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Pois eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra é muito clara para nós. E a vinha é o povo escolhido, Israel. Deus preparou o local, fez toda a estrutura necessária para esse povo. Deu-lhes a terra, uma terra fértil, caminhou com esse povo, protegeu o povo, fez tudo por este povo. Porém, este mesmo povo rejeitou os ensinamentos de Deus. Deus, então, manda seu filho e o povo, mesmo assim, o rejeita e não reconhece o Messias. Por isso Deus estabelece uma nova e eterna aliança com um povo que não é esse, porque esse povo não cumpriu as alianças que Deus fez, e foram várias. Então Jesus ali coloca uma nova e eterna aliança, lembrando que essa rejeição do povo de Israel ao Messias fez um castigo de Deus em que esse povo nunca mais teve paz. Já se passaram 2000 anos e o povo de Israel nunca mais teve paz por rejeitar o Filho de Deus. Meus irmãos, ontem nós trouxemos uma notícia de noitinha do incêndio que ocorreu lá
Igreja Matriz da Paróquia Jesus Divino Mestre, em Itaquaquecetuba, São Paulo. Então mostrei o que tinha ocorrido, que caiu um raio, pegou fogo em grande parte ali da cobertura e algumas pessoas vieram nos comentários da postagem falar: isso é castigo de Deus, é uma estrutura modernista. Tem agora, quem sabe, constrói então uma igreja que não seja modernista e tal. Porém, meus irmãos, pouco tempo antes houve um encontro de crisma. Eu até quero colocar a imagem aqui. Pouco tempo antes. Então, queridos irmãos, foi um grande livramento de Deus, porque tinha uma grande quantidade de jovens, de catequistas naquele local, e passou-se pouco tempo que todos haviam ido embora, deixado o local, houve um incêndio. E mesmo com esse incêndio, segundo os paroquianos, que logo que eu fiz o vídeo me procuraram agradecendo a solicitude aqui do nosso canal em pedir orações pela paróquia, eles gentilmente contaram a respeito do ocorrido e disseram: Tiago, nós conseguimos tirar todos os paramentos, conseguimos tirar as imagens, conseguimos tirar o Santíssimo Sacramento da paróquia. A única coisa que ficou lá realmente foram os bancos de madeira. Então, graças a Deus, meus irmãos, eu vejo essa situação não como um castigo de Deus, porque nós sabemos que uma estrutura alta, aparentemente sem um para-raio ali, pode ser que isso atraia, né? Ali os raios da natureza, né? Isso é normal em um tempo de chuva, um local que é mais alto, atrair então os raios. A grande questão é, se nós analisarmos bem a situação, vendo que pouco tempo antes havia uma grande quantidade de pessoas, isso ocorreu depois e, graças a Deus, ninguém ficou ferido, não tinha pessoas naquele momento lá que poderiam ser atingidas por alguma coisa, eu vejo isso como um grande livramento de Deus. Eles falaram: a estrutura física, Tiago, nós conseguimos reconstruir. Mas nós estamos louvando a Deus e agradecendo porque nós conseguimos, além de não ter ninguém no local e antes tinha um evento com bastante pessoas, além disso, nós conseguimos salvar a estrutura da paróquia ali, os paramentos, o Santíssimo, as imagens, e então só ficou realmente os bancos ali e a estrutura que havia da paróquia, a estrutura física. Então louvado seja Deus, meus irmãos. Deus, eu vejo isso, que diante da tempestade, diante dos raios que hoje caem sobre a igreja com este sínodo, um sínodo que nos traz assuntos
estranhos, assuntos que muitas vezes nos faz negar a própria fé ensinada de 2000 anos, tá? Nós temos Deus que cuida do seu povo. Como a passagem de hoje, ele preparou um caminho para o povo de Israel que o rejeitou. Nós não podemos continuar rejeitando a Cristo e seus ensinamentos. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos protegido e Deus continuará protegendo a sua igreja. Ele nos tirará, a verdadeira igreja será tirada desse tempo de raios, tempestades, de incêndios. Deus salvaguardará o seu povo. Porém, os hereges, estes não conseguirão sair. Estes não. Mas os fiéis, Deus protegerá, porque as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a Santa Igreja. Eu vejo isso como um grande livramento. Sim, Deus muitas vezes fala conosco através de sinais. Saibamos entender e compreender o que Deus está dizendo. Nós estamos passando por um tempo difícil e muitos têm falado, é o fim, né? É o fim. Não, meus irmãos, não é o fim. Porque a promessa de Cristo é que as portas não prevalecerão. E durante esses 2000 anos não prevaleceram. Então, saibamos entender que, mesmo que aquelas palavras do Papa Bento XVI se cumpram, que a igreja passará por um grande martírio, a igreja passará por um grande sofrimento, e todos acharão que será o fim da igreja. Mas a igreja renascerá mais pobre, mais fiel, mais católica. É isso que vai acontecer, meus irmãos. Permaneçamos firmes em oração, porque Deus cuida do seu povo. Nós só não podemos fazer o quê? Desobedecer a Deus e não reconhecer que Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Salve Maria e viva Cristo Rei!